Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar então sobre ciclo celular, o ciclo de vida da célula, que como vocês sabem, ele está dividido em etapas. Então a célula, ela tem uma fase inicial que é chamada de intérfase, né, da sua existência, aonde ela vai passar por estar ativa metabolicamente e vai passar por processos de preparação, né, para a fase seguinte, que é uma fase de divisão, né? Então, a intérfase, a gente falou um pouco a respeito das subdivisões, né? Então, a intérfase tem uma fase G1, uma fase S e uma fase G2, né? E durante a passagem por essas fases, a célula ela vai desenvolvendo diferentes processos, né? Então, na fase G1, é uma fase de crescimento, onde a célula vai retomar seu tamanho, né? Ela vai sintetizar todos aqueles componentes que vão ser agora de forma qualitativa e quantitativa, vão dar uma característica de tamanho habitual à célula, né? Que durante o processo de divisão, cada célula recebe um conjunto, né, de componentes, mas que precisa ser ampliado para que essa célula possa desempenhar suas funções, né? Se existem, então, fatores de crescimento, se existem indicações de que essa célula precisa se dividir, e a maior parte dos tipos celulares tem essa característica, né? Então, ela vai passar por uma etapa seguinte da intérfase, aonde vai ocorrer a síntese, a duplicação do DNA. Depois, na fase posterior, na fase G2, a gente vai ter aspectos preparatórios da divisão, né, a avaliação se o DNA foi completamente replicado, né? E aí, na sequência, ela vai entrar numa fase que a gente pode chamar como fase M, né? E esse M, ele vai ser um M de mitose nas células somáticas. Então, vai acontecer aí uma divisão onde as células vão manter a mesma característica, né? Vão ser células diploides, né? Células filhas da célula mãe. Ou então, nas células germinativas, a gente vai ter a meiose, né? Onde a gente então vai ter um conjunto de células filhas haploides, né? A partir de uma célula mãe que é diploide, tá? Então, todos esses processos a gente conversou já na parte teórica, né? E aqui na atividade prática, a gente vai exemplificar uma dessas etapas do ciclo de vida, que é a mitose. Tá? Então, as células se dividem, a maior parte das células do nosso organismo, que são as células somáticas, elas vão usar esse meio de divisão, né? E, apesar disso, é mais difícil da gente conseguir identificar células que estejam passando pelo processo de divisão, até porque ele é relativamente curto comparado com o restante, com a intérfase, né? Ele é um período de tempo menor, né? E o que dificulta a gente observar, então, nos tecidos animais. Então, aqui no Histology Guide, a gente vai procurar uma lâmina, né, que está aqui no capítulo 1, quando trata das células, uma lâmina que é vegetal, né? Então, a gente tem aqui, lá no finzinho, para avaliar a mitose, a gente vai usar essa preparação, né, que é MH015, é uma preparação com hematoxilina férrica, né, e que para essa preparação se utiliza, então, cortes da raiz da cebola, tá? Então, tecido vegetal. A célula vegetal tem algumas diferenças da célula animal, do ponto de vista da divisão também. O processo de divisão ele vai levar em consideração a parede da célula. Então, na parte final, né, quando tem a formação das duas células filhas, né, a divisão citoplasmática, nas células vegetais ela começa de dentro para fora, e nas células animais, a gente já falou até sobre isso quando falou de citoesqueleto, vai se dar a formação de um anel contrátil, e esse anel contrátil vai estreitar
essa união das duas células de fora para dentro. Então, essa é uma diferenciação importante, né? Mas, de resto, a gente vai ter muita similaridade. Então, a gente utiliza, por isso, essa lâmina, esse corte de raiz de cebola. Tá? No laminário lá da histologia, a gente também usa raiz de cebola, só que a nossa lâmina é o número 01, tá? Uma lâmina de mitose. Então vamos clicar aqui. Agora a gente já tem aqui, ó, vários cortes, não é só um corte, vários cortes, aonde a gente tem então possibilidade de identificar as diferentes subdivisões da mitose. Né? Então aqui do lado a gente tem um pouquinho do texto, né? Vocês estão vendo aqui algumas células que estão em intérfase, então são células que ainda não estão se dividindo. A gente tem 3 exemplos, né? Se vocês quiserem, pode clicar nesses exemplos e vai direcionar vocês rapidamente para o aspecto, né, dessas células. E o mesmo vale aqui para a prófase, para a metáfase, anáfase e a telófase, né, que são então subdivisões da mitose. Tá? A gente pode ainda acrescentar aqui, tem a prófase, a prometáfase e depois a metáfase. Tá? Então essa prometáfase é justamente um intermediário aqui entre essas duas, né? Onde a gente não tem mais o envoltório nuclear. Então, enquanto existe um envoltório nuclear, a gente caracteriza como prófase. Quando esse envoltório nuclear se dissolve, então a gente vai chamar de prometáfase. Né? Então, esse material, os cromossomos, eles vão estar agora livres no citoplasma da célula. Vai acontecer a ligação do fuso mitótico, né, que são microtúbulos, né, que vão se reorganizar e vão ancorar esses cromossomos nos 2 polos que vão representar as 2 células filhas. Tá? Então, depois, na metáfase, a gente vai ter a formação daquela placa equatorial, que fica no meio da célula, os cromossomos todos alinhados, e a partir daí eles começam a ser puxados. Né? Cada conjunto vai ser puxado para próximo do que vai ser as futuras células filhas. Né? Quando elas chegam nos polos, né, perto dos centrosomos, né, que estão duplicados, né, que cada um vai servir de polo para uma célula filha, a gente tem a telófase, depois então a citocinese, que é a separação do citoplasma. Tá? Então aqui a gente tem que reconhecer nessa lâmina células em intérfase e células que estejam aqui na prófase, na prometáfase, na metáfase, anáfase e telófase. Tá? Então vamos retirar esse texto para ficar um pouquinho melhor e aqui nós vamos nos aproximar já aqui do local. Então normalmente nessa parte aqui mais próxima da raiz é onde a gente tem o maior número de células, né? Então a gente deve dar preferência do que essas aqui. Aqui a gente também tem células, mas elas não estão em divisão, não na mesma quantidade que aqui embaixo. Aqui existe uma quantidade de células em divisão bem maior. Tá? Então consiste em a gente chegar próximo, então a gente vai aumentando a magnitude da observação e a partir daí fazer o reconhecimento das células. Aqui a gente já tem uma imagem onde é possível ter uma visualização bem boa, né, das diferentes células. Veja, cada uma dessas é uma célula vegetal. Aqui são todas células em intérfase, essas que eu estou apontando. Ó. O núcleo envoltório nuclear está bem delimitado, tem um nucleolo. A gente vê o aspecto interno do núcleo bem homogêneo. Tá? Então, caracteristicamente, a gente tem aqui intérfase. Tá? Bom, qual a mudança, a primeira mudança que a gente observa a partir do início da mitose? Né? Então, na primeira fase, que é a prófase, que é a condensação do material nuclear. Então, aquela cromatina, né, que é composta por cromossomos e proteínas, etc., ela está numa conformação que permite à célula ter uma atividade metabólica regular. Né? No momento em que ela se prepara e entra em processo de divisão,
essa cromatina ela vai se condensar, vai ficar mais condensada ainda, e aí assim a gente vai conseguir enxergar filamentos, né? Componente filamentoso, que seriam então a visualização dos cromossomos, que na cromatina a gente não consegue enxergá-los, diferenciá-los, tá? Então aqui a gente já tem um aspecto aonde a gente pode visualizar isso, né? A gente está vendo essa célula aqui, ó, ela ainda tem um envoltório nuclear, e isso é uma característica, né, da prófase, mas a gente já consegue ver esses filamentos, né, que estão contidos dentro do envoltório nuclear. Tá? Então, isso aqui é uma imagem de prófase. Vejam, ao redor aqui a gente tem várias imagens de intérfase, e vamos ter em toda a lâmina. Né? Aqui tem uma outra de prófase, e a medida aqui também, ó, essa aqui já dá para ver algumas áreas de condensação. E isso é algo, ó, que a gente vai observar em toda a lâmina. Então aqui também, veja, então envoltório nuclear, bem delimitado, então a gente consegue ver que o núcleo é redondo e dentro do núcleo a gente vê esses filamentos que correspondem aos cromossomos. Tá? Bom, qual é a etapa seguinte dessa? Vou tentar seguir aqui na ordem, né, a partir do que eu consigo observar aqui nessa lâmina. Tem algumas outras aqui, mas o que vai acontecer na sequência? Bom, a sequência é a dissolução do envelope nuclear. Então aqui a gente está vendo, ó, que ainda tem o envelope nuclear, então temos aqui uma prófase, tá? Ó, aqui nós temos uma prófase, mas aqui do lado, ó, a gente já vê que começam a se espalhar esses cromossomos. Não estão mais tão organizados como aqui. Então, isso aqui seria o que a gente chama de prometáfase. Então, o envelope nuclear já se dissolveu, já começa a formação do fuso mitótico, né, que vai ancorar nos dois centrossomos, né, e vai começar a organizar esses cromossomos para a separação. Tá? Então, a gente tem muitas células em intérfase, uma prófase, como outras que a gente já viu, e aqui a prometáfase. Tá? A etapa seguinte, à medida que esse fuso mitótico ele se organiza, é o alinhamento, né? O alinhamento dos cromossomos na zona equatorial. E aqui a gente tem uma célula, ó, que permite a gente observar isso. Então aqui vocês estão vendo uma metáfase. Então no plano equatorial da célula há o alinhamento, né, dos cromossomos. Fica um aspecto um pouco estranho, porque sobra um pedaço de os braços do cromossomo para um lado, para o outro também, mas a gente tem uma linha aqui, que seria uma linha imaginária, que caracteriza então uma formação, um alinhamento, né? E que a partir de agora vai começar cada conteúdo, cada conjunto de cromossomos vai se destinar para um dos polos, né, da célula para originar as duas células filhas. Tá? Então a prófase, a gente viu, tem um envoltório nuclear, material condensado. Quando esse envoltório se dissolve, a gente tem a prometáfase. Aqui a gente já tem uma metáfase. E agora, na sequência, ó, esse material vai ser puxado para os polos. Então a gente está vendo aqui a fase seguinte, onde a gente já tem, ó, uma anáfase. Tá? Então a anáfase é quando já existe uma separação do material e vai começar um trajeto, né, que vai ser organizado e vai ser, vamos dizer assim, direcionado pelo fuso mitótico, que é formado por microtúbulos e que está ancorado em cada um dos centrossomos. Então aqui a gente tem uma anáfase. Essa anáfase ela vai, né, gradativamente puxando esses conjuntos para a periferia até que chega, né, nessa parte mais próxima do centrossomo, e aí a gente vai ter dois conjuntos separados, né, que vão caracterizar uma telófase. Então vejam, aqui de novo a gente tem, ó, em outro ângulo, mas também uma separação, então uma anáfase aqui, né, a gente tem que fazer uma
uma boa observação, né, em vários campos aqui da lâmina, e aí a gente consegue completar. Vejam, aqui ó, a gente já tem o início, o final da anáfase e o início da telófase. Então aqui a gente já tem a organização, ó, aqui já tem um iniciozinho aqui da formação do limite entre as duas células. Como eu falei, nas células vegetais é de dentro para fora. Né? Nas células animais é o inverso, vai se formar um anel contrátil aqui e vai separar as duas células. Tá? Então aqui uma telófase, né? E esse é o início de uma telófase que vai se aprofundando até que de repente vai ter uma separação completa. Tá? Então nessa lâmina a gente consegue ver todas as etapas, né? Desde a intérfase até a telófase. Tá? Então aqui vejo, tem outra prófase, a gente vai pesquisando aqui várias também de prófase, e aí a gente vai achando vários exemplos. Né? Como eu disse, o que mais é frequente são tipos celulares que são de intérfase, que são esses aqui. Ó. Aqui tem uma anáfase, outra anáfase. Né? Vejo que o conjunto aqui dos cromossomos está bem posicionado. Aqui mais uma metáfase, ó. Vejo que tem uma linha, né? Alguns braços para um lado, cromossomo para o outro, mas é uma metáfase. A gente pode seguir a nossa exploração, né? E aí a gente vai ter, ó, aqui uma prometáfase, o início de uma prometáfase, né? Já tem uma dissolução, o envelope nuclear não está completamente organizado. Aqui uma prófase, né? Então é possível ir explorando a lâmina, né, para achar diferentes aspectos, né, que estão relacionados então à visualização, né, aqui, ó, de novo uma anáfase, dois conjuntos, né, que estão alinhados e estão sendo puxados, aqui uma parte, aqui outra, né, vamos dar uma olhadinha. Aqui para cima já é um pouco mais difícil de achar, também pode achar alguma coisa. O ideal é a gente agora trocar para outra raiz. Pode pegar aqui do lado e seguir a observação. Né? Tem vários exemplos, né, de cada divisão, mais uma anáfase, né, aqui prófase. Vamos ver aqui, ó. De novo aqui, ó, finalzinho da anáfase, início da telófase, metáfase. Aqui provavelmente é uma célula da telófase, a outra não está na imagem, tá? Mas dá para ver pelo aspecto. Prófase, tem várias de prófase, né? Mais prófase, mais prófase. Vamos ver aqui, ó, mais células se dividindo, anáfase também. Aqui, ó, tem 3 se dividindo bem próximas, né? Metáfase, anáfase, anáfase. Então tudo isso pode ser observado, né? Se a gente for olhando em cada um deles e explorando, né? Explorando, fazendo a observação. Uma anáfase bem bonita, prófase, né? Outra prófase. Então tem vários exemplos, né? Se porventura alguém não tiver encontrado, tiver com dificuldade de encontrar, é só botar no texto aqui e do lado aqui a gente já pode colocar, né? Onde a gente vai ter então o próprio programa nos dá um exemplo. Aqui tem um exemplo de telófase, uma telófase já mais avançada, uma prófase aqui junto, né? E assim tem para todas as categorias, né? Prófase, metáfase, anáfase, a própria intérfase também tem. Tá? Então, com isso, a gente tem um exemplo, né, prático de observação histológica numa lâmina de tecido vegetal, não é o tecido humano ou animal, mas que dá muita similaridade às nossas células e ao aspecto da mitose e da intérfase nas nossas células. Tá?
Então, para facilitar, a gente utiliza essa lâmina, que tem uma quantidade maior de células em divisão do que as células que a gente encontra nos nossos tecidos, né? E que, por isso, tem mais dificuldade de obter um corte histológico representativo. Tá?